em tua glória. Chama-me mais profundo, além do véu, em tua glória. Espírito, desça agora, eu me aproximo em tua presença. Cobre-me com tua graça, sou filho que ama tua glória. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo, tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra, tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo. Boa noite, igreja. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso culto. E eu quero voltar no Evangelho de Marcos, na mesma passagem que no dia 4 de julho nós falamos em Marcos 5. Me lembro que, terminando o culto, um irmão me perguntou sobre as referências de 12 anos para a menina e 12 anos para a mulher do fluxo de sangue, se havia alguma relação. E aquela pergunta me encorajou a estudar mais um pouco, e eu gostaria de compartilhar isso com você nessa noite. Marcos capítulo 5, versos de 21 a 23, nos diz assim a Bíblia, que é a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração mais uma vez nesta noite.
O texto começa dizendo que, tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, e nós vimos naquela ocasião que falamos nesse texto que o outro lado que Jesus está voltando é Gadara, onde ele estivera, e aconteceu aquele episódio em que ele liberta o gadareno da legião de demônios e eles pedem para entrar nos porcos e os porcos se precipitam no mar. Segundo o evangelista, eram quase 2.000 porcos e os moradores, temendo o prejuízo, pedem que Jesus se retire dos seus termos. E Jesus então está retornando para o outro lado, e ao chegar naquele lado ele vai encontrar e vai ser recepcionado por esse sacerdote, segundo Lucas e segundo Marcos, um dos principais da sinagoga, de nome Jairo. O texto é claro nos versos de 22 a 23, que ele se prostrou aos pés do Senhor Jesus e ele fez um pedido: imponha as mãos para que sare e viva. Ele era um sacerdote e ele sabia muito bem o que significava uma imposição de mãos, e a partir do momento que ele se prostra diante de Jesus na condição de principal da sinagoga, ele estava entendendo que aquele que estava diante dele era muito mais que um simples sacerdote, ou ainda que fosse um dos principais como ele, era alguém que estava além disso. E muito provavelmente não foi só o que aconteceu em Gadara que chegou aos ouvidos de Jairo. O próprio Marcos, no capítulo 1, nos versos 40 e 42, nos diz: e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Jairo é um líder da sinagoga. E ele sabia que havia alguns preceitos, por exemplo, para a lepra. Não se podia chegar perto de um leproso. Mas aqui Marcos nos diz que Jesus estendeu a mão e tocou primeiro no leproso, para depois declarar a sua cura. E agora, Jairo vai ser surpreendido de novo quando Jesus vai chegar na sua casa. A sua filha vai estar morta e Jesus vai tocar nela, cadáver, e depois vai pronunciar que ela está viva. Ele já havia experimentado isso no episódio em que Jesus se encontra no desembarque dele a caminho da casa de Jairo, com a mulher do fluxo de sangue, e essa mulher do fluxo de sangue vai tocar em Jesus. É o que nos diz Marcos capítulo 5, versos de 27 a 28. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. O texto é muito claro. O verso 26 nos diz que aquela mulher havia feito tudo o que podia. Mas embora tudo que pudesse ser feito foi feito, o texto nos diz que aquela mulher só piorou e cada vez mais. Mas agora nós somos surpreendidos no verso 29, quando o texto diz que logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jairo então está experimentando um profeta, o Messias, que tem poder de tocar no que está leproso e não ficar leproso, que tem poder de tocar na hemorrágica e não ficar imundo, ou ser tocado por ela, que tem poder de tocar nos mortos e não ser contaminado, conforme os preceitos religiosos diziam. Mas o que eu disse para você que nos chamou a atenção e que nos desafiou a estudar mais um pouco foi a pergunta que o irmão fez a respeito do número 12 presente
com certa insistência no episódio relatado. O Talmud, que é uma compilação dos ensinamentos e, de uma certa forma, uma explicação dos preceitos, das leis e das tradições, claro que todas elas baseadas na Torá, o Talmud ele regia uma norma de 11 preceitos em que deveriam ser observados e cumpridos com a intenção de curar desse mal, dessa hemorragia constante que essa mulher estava passando. Portanto, nós temos uma mulher que os médicos fizeram tudo o que podiam e uma mulher que fez, muito provavelmente, a razão pela qual ela está ali, as 11 tentativas ou os 11 procedimentos prescritos no Talmud para a cura do seu problema. E aí algumas coisas começam a fazer sentido. Porque agora ela fará sua 12ª tentativa. Ela dizia consigo mesma, se eu tão somente tocar nele, eu serei curada. Jairo tem uma filha, Lucas diz no capítulo 8 do mesmo evangelho dele, que ele narra o fato que essa menina era a filha única de Jairo e que tinha também 12 anos, como Marcos está dizendo. 12 tentativas, 12 anos sofrendo, 12 anos a filha de Jairo tem. O número 12, então, na Bíblia. O que esse número representa dentro do contexto bíblico? Para o judaísmo, esse número ele simboliza totalidade, esse número simboliza inteireza, e esse número simboliza a realização completa de um propósito divino. Eles chegam a dizer que esse número é o número da perfeição governamental e simboliza a autoridade plena de Deus sobre alguma coisa. Vamos entender um pouco a respeito dessa perfeição governamental. Vamos entender um pouco a respeito dessa autoridade, desse propósito de Deus realizado na concepção do judaísmo. Jacó teve 12 filhos. Gênesis, capítulo 35. Cada um desses 12 filhos originaram os guias, a prole geradora das 12 tribos. Gênesis, capítulo 49, Números 33 e 36. No tabernáculo eram colocados 12 pães. O peitoral do sacerdote, 12 pedras, que representariam então cada uma tribo de Israel. As terras de Israel foram divididas em 12 partes. E Elias usa 12 pedras para construir o altar no Carmelo. Se nós observarmos até na celebração, Números capítulo 7, verso 87, está escrito assim: todos os bois para o holocausto foram 12 novilhos, carneiros 12, 12 cordeiros de 1 ano, com sua oferta de manjares, 12 bodes para expiação do pecado. Para o judaísmo, o número 12 ainda está ligado ao conceito de tempo. O dia está dividido pelos judeus em 12 ciclos lunares. O tempo está dividido em 12 ciclos lunares, que representam 12 meses. E esses 12 meses que somam um ano estão divididos em noite e dia, e o período da noite e do dia estão divididos em 12 horas. O cumprimento da promessa messiânica se dá com Jesus, separando para ele 12 apóstolos, Marcos capítulo 10. O livro de Apocalipse nos apresenta o número 12 ligado à salvação determinada por Deus. São 24 anciãos ao redor do trono de Deus, é múltiplo de 12. São 144 mil salvos por Jesus, 12 mil de cada tribo de 12, Apocalipse capítulo 4 e Apocalipse capítulo 7, são os múltiplos de 12.
A perfeição de Deus apresentada na cidade construída na Nova Jerusalém, ela possui simetria, geometria e limites perfeitos, e algumas informações nos trazem, por exemplo, 12 portões, com 12 bases firmes, e se nós adentrarmos mais um pouco, nós veremos que a circunferência da cidade, segundo Apocalipse capítulo 21 e Ezequiel capítulo 48, são 12.000 estádios. E as suas paredes são 144 côvados de altura, que são múltiplos de 12 de novo. Pastor, tudo bem, mas isso tudo está apontando para onde? Marcos, capítulo 5, versos de 30 a 31. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu que no corpo que estava curada daquele mal. Querido, Jesus perguntou para os seus discípulos quem me tocou. Jesus não perguntou quem me apertou. Isso que está contido nessa simbologia do judaísmo para o número 12, isso está no coração dessa mulher. E o sacerdote, a quem Jesus está indo atender na sua casa, conhece todas essas coisas. Essa mulher, ela está se movendo por todo esse contexto, por toda essa teologia, por toda essa tradição que conduz essa fé. Querido, a mão do sacerdote tocando em uma pessoa simbolizava Deus através do sacerdote tocando em uma pessoa. Mas quando essa mulher resolveu tocar em Jesus, essa mulher está, em outras palavras, recebendo a palavra que diz, que o Messias abriria um livre acesso ao trono. Não haveria mais necessidade do sacerdote, do intermediário, porque até então o sistema religioso vigente funcionava desse jeito. A expiação dos pecados era feita por um sacerdote. Havia uma intermediação. Mas essa mulher cria no que era pregado através da profecia, de que quando o Messias estivesse andando, ele inauguraria um vivo e novo caminho. Teria acesso direto a Deus. É por isso que em Apocalipse capítulo 1, verso 17, está escrito assim: e eu, quando viu Jesus, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Essa mulher está declarando que ela está tocando no Deus que criou todas as coisas, o princípio e o fim de todas as coisas, o que tem o poder, o que tem o governo absoluto de todas as coisas. Tudo isso está por trás do murmúrio contido no coração, no segredo que essa mulher dizia: se eu tão somente tocar nele, eu serei curada. Eu aprendo então que a multidão apertava, a multidão estava curiosa, mas no meio da multidão, apenas uma mulher cria dessa forma tocar, e isso é fé. Vimos que essa mulher então foi questionada, Marcos capítulo 5, de 33 a 34. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, ela sabe que na condição de hemorrágica, ela não podia jamais ter se aproximado de Jesus e tocado nele. Ela deveria ter gritado: imunda, imunda, para que todos se afastassem dela. Então ela prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Confessou o seu pecado. E então Jesus lhe disse: filha, tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse mal. Querido, a fé que salva é a mesma fé que exige de nós coragem para confessar publicamente. O toque daquela mulher em Jesus salvou sua vida socialmente. Ela não era mais aceita na sociedade. Salvou a sua vida espiritualmente, porque agora ela pode frequentar de novo os ambientes religiosos e mais. Se ela tinha família, se ela tinha marido, se ela tinha filhos, ela havia perdido tudo isso.
Jairo, segundo Marcos e Lucas, era o principal dessa sinagoga. Então ele estava aprendendo e vivenciando algo tremendo. Jairo estava aprendendo que o cumprimento de tudo que ele havia anunciado e anunciava na sinagoga acerca do Messias estava acontecendo. E é nesse ambiente que ele é informado, diante dos olhos dele, de tudo isso que está acontecendo, que ele recebe a seguinte notícia. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, porque você ainda incomoda o mestre. Aquilo provavelmente foi como um choque, foi como um balde de água fria em Jairo. Mas o texto nos surpreende porque o verso seguinte diz: mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Esse não tenha medo, esse apenas creia, soa como se Jesus estivesse dizendo para Jairo assim: você viu o caso da mulher hemorrágica? Você viu o que ela fez? Ela creu. E quando eu perguntei o que ela tinha feito, ela teve medo. A religião puniria ela. Mas quando Jesus disse para ela, a fé dela salvou, houve tranquilidade no coração daquela mulher. Em outras palavras, Jesus está dizendo para o chefe da sinagoga: lembra da mulher hemorrágica? É isso que ele está dizendo. Agora, me acompanhe nessa leitura de 1 João, capítulo 4, versos de 15 a 18. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, foi isso que a mulher hemorrágica fez. Deus permanece nele e ele em Deus. Agora olhe mais um pouco. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Os gadarenos tiveram medo de perder os porcos. Pediram a Jesus que saísse daquela terra. Jairo não teve medo de, como sacerdote, se dobrar diante de Jesus na chegada dele ali diante de todo mundo. Jairo, como sacerdote, não teve medo quando os homens disseram para ele: sua filha está morta. A mulher do fluxo de sangue teve medo, mas Jesus disse para ela: filha, fique em paz. O que nós aprendemos? O que isso nos ensina? Você pode não ser judeu. Você pode não ser ensinado pelos números, mas nós aprendemos que há uma herança e há um ensino precioso no fato acontecido. Eu li uma reportagem essa semana e coloquei esse slide para você aí. Os jovens descendentes dos judeus do Holocausto, em memória do que eles fizeram, estão copiando a numeração que o nazismo tatuou no braço dos seus antepassados como honra pela memória do seu ente querido. A matrícula de presidiário do nazismo. Eles estão reproduzindo em suas peles como honra aos seus mortos. Querido, aqui não. O número que simboliza para nós cristãos a totalidade, a inteireza, a realização do propósito do governo de Deus, para o judeu é 12. O número pode não significar muito para nós, mas o propósito continua o mesmo para nós. Aquela mulher com certeza não acreditava em números. Eu vejo muito mais como uma extrema coincidência ela está fazendo a 12ª tentativa, mas na tipologia, na questão de salvação, da perfeição simétrica que aponta para Jerusalém, nós precisamos ter essa mesma fé. Aquela mulher, o texto diz que ela arrastava no meio da multidão. O texto nos diz que aquela mulher, embora a multidão espremia, ela se movia nessa fé. E a resposta que aquela mulher recebeu foi: filha, a sua fé
salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. O que eu quero perguntar para você nessa noite é: o que é que tem te afligido? Qual é o mal que tem desanimado você? Você pode não se apegar nos números, mas você pode se apegar em Jesus nessa noite. Você pode entregar para o Senhor, como Jairo entregou a sua causa, que para alguns era uma causa perdida. Como aquela mulher que, apesar de todas as restrições, de todos os motivos para não acreditar mais, pois a religião lhe dera 11 meios de se livrar daquilo e a religião havia fracassado. Mas aquela mulher acreditou que Jesus tinha poder para curá-la, e que bastava ela tocar nele, bastava ela chegar até Deus. Tocar em Jesus, na convicção dela, era chegar até Deus. O caminho estaria aberto. Era o Messias que estava passando. A promessa estava cumprida. O livre acesso chegou. E eu pergunto para você que confessa ser cristão e que crê que Jesus é o nosso mediador, que Jesus é o único caminho para que nós possamos chegar a Deus. O que você tem feito com esse caminho, com esse livre acesso? Há um cântico que a irmã Ludmila Feber, ela vai listando um monte de coisa e ela vai dizendo: quando eu tenho medo disso, quando eu tenho medo, quando eu tenho medo. E de repente ela para de listar os quando ela tem medo e ela canta o refrão que diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus me ensina a não temer. Eu queria orar com você nessa noite. Há alguma coisa que você tem medo? Há alguma coisa que está te assustando? Há alguma coisa que você quer colocar nas mãos do Senhor, porque o caminho, o livre acesso, está pavimentado. Depois que Ele disse na cruz: está consumado. Depois que o sepulcro ficou vazio. E depois que Ele assentou à direita de Deus Pai, o caminho está pronto e pavimentado para chegar até Deus. E assim como houve esperança para Jairo, assim como houve esperança para a mulher do fluxo de sangue, assim como há esperança para todo aquele que se achega a Jesus, se você se achegar ao Senhor nessa noite, há esperança para você nessa noite. Curva a sua cabeça. Eu gostaria de orar com você agora. Deus, em nome de Jesus, esse homem, essa mulher, eu não sei qual é a causa, eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é o mal, mas ele, pela fé nessa noite, se achega também ao Senhor Jesus. Ele toca no Senhor pela fé. Ele entrega a sua vida, a sua causa, ele entrega o seu problema na mão do Senhor. E eu peço que nessa hora o Senhor receba, o Senhor toque na vida dele, o Senhor mude a história dele, escreva o nome dele no livro da vida, registra que nessa noite ele se arrepende dos seus pecados e se achega ao Senhor pela fé e muda a história da vida dele nessa hora, meu Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Que Deus abençoe sua vida, querido, que Deus abençoe sua vida, minha irmã. Antes de impetrar a bênção, deixa eu só fazer um pequeno aviso. Nós temos celebrado a ceia sempre no segundo domingo do mês. E esse domingo, excepcionalmente, eu não vou poder celebrar a ceia, porque dado esses realocamentos de eventos por causa da pandemia, há um casal da nossa igreja muito querido, e a única data que eles conseguiram para realocar o seu casamento foi justamente para o domingo, tendo em vista a concorrência que está agora com as aberturas que o Minas Consciente tem proporcionado. E então eu vou estar celebrando o casamento desses jovens no domingo, no horário do culto, e aí nós vamos celebrar a nossa ceia no terceiro domingo do mês. Por favor, nos perdoe e tenha compreensão, realmente é uma causa nobre, né, desse casal, e para não frustrar esses noivos, nós vamos atendê-los. Mas haverá culto normalmente, estarei pregando pela manhã na igreja, e à noite, muito provavelmente, estará pregando o outro irmão, o presbítero ou o pastor Elton. Estende a sua mão, recebe a bênção, o caminho está aberto, o caminho está pavimentado. Não perca tempo, vá até o Senhor Jesus. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça insondável do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder
o revestimento do Espírito Santo de Deus, seja com a Igreja de Jesus, que agora se reúne dessa forma, e com a Igreja do Senhor Jesus, que se encontra espalhada em toda a face da terra, hoje e eternamente. Tenha uma noite de paz, uma semana de bênção, de vitórias,